Bom, boa tarde, pessoal. Vocês são os pontuais, agora 4 horas em ponto, que é o nosso horário, né, combinado aqui do webinar. E hoje o tema está bem interessante, muito prático, vai ser um treinamento realmente rico em conhecimento e em prático também. A gente vai trazer bastante coisa ali, casos de uso reais, né? Então está bem interessante. Como de costume, a gente vai deixar o treinamento gravado. Caso vocês queiram assistir em um outro momento, até mesmo compartilhar com as pessoas ali da equipe que não puderam participar no momento. E para isso, talvez você não me conheça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Amanda, eu sou sócia da Codifica Dev, a empresa que faz a gestão do G-Client, esse sistema que é voltado, né, focado 100% em gestão de clientes para escritórios de contabilidade. E nessa gestão de cliente, deixa eu até trazer um pouquinho sobre isso para vocês, né? Qual que é o objetivo dessa gestão? São 3 principais pilares. A entrada dos clientes, ou seja, nós fazemos todo o acompanhamento, desde o onboard, societário, depois a adoção, que é a garantia desse novo cliente que acabou de chegar. Segundo pilar do G-Client, o acompanhamento desse cliente dentro da sua carteira, ou seja, registro de ocorrências, de problemas, pesquisa de satisfação, tudo que é relacionado ao dia a dia desse cliente, nós fazemos a gestão e, através do sistema, nós vamos armazenando dados e informações de todos os seus clientes. E nisso nós entramos no último pilar do G-Client, que é a retenção. Por quê? Com todos esses dados em mãos, é através dessas informações em mãos é que nós vamos poder, então, de fato, reter ainda mais os nossos clientes, prevenir saídas, perdas, sem que a gente, ao menos, saiba o motivo por que esse cliente está saindo, né? Esse é o nosso objetivo com o G-Client, então, cuidar do seu cliente na entrada, acompanhamento e garantir a retenção da sua base de clientes. Mas, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui para vocês a nossa agenda do dia. O que a gente vai falar, então, nesse treinamento de hoje? Primeiramente, já falamos aqui sobre o que é o G-Client, para que ele serve, qual que é o seu objetivo. E nosso segundo ponto aqui, a gente vai trazer qual que é o objetivo do nosso webinar de hoje, qual que é o objetivo desse treinamento. E o nosso treinamento em si, ele vai se dividir em 2 grandes momentos. Primeiro momento, eu vou trazer aqui para vocês, muito didático e muito prático, como que nós fazemos para criar fluxos de trabalho dentro do G-Client. Então, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Beleza. Essa vai ser o nosso primeiro momento, a nossa primeira etapa, nós vamos ver esse conceito, e depois, no segundo momento, nós teremos exemplos práticos. Ou seja, alguns usuários aqui foram convidados e aceitaram o convite para trazer aqui para nós, então, como eles têm utilizado esses fluxos de trabalho dentro do G-Client. Essa vai ser a nossa agenda do dia. Conforme estou prometendo aqui para vocês, vai ser muito enriquecedor no sentido de conhecimento, tanto o conceito e também trazer aqui para nós exemplos práticos para a gente no dia a dia. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar aqui, então, e a gente já dá continuidade. Objetivo. Qual que é o objetivo do nosso encontro hoje? Mostrar, então, como os fluxos de trabalho do G-Client pode gerenciar os processos internos ali do seu escritório, do seu departamento, e tudo isso com clareza. Então, a gente precisa, quando a gente fala de processos, a gente já identifica, talvez, uma certa dificuldade, como que eu vou gerenciar isso, mas o objetivo é que tudo isso seja feito com muita clareza, certo? E para isso, eu vou trazer aqui para vocês, inicialmente, alguns conceitos que nós temos dentro do G-Client. Quando a gente vai criar, então, um novo fluxo de trabalho, a gente vai se deparar com alguns desses conceitos, e eu vou trazer aqui para você já estar ciente sobre isso. Primeiro, o que é um quadro? O quadro, ele representa um fluxo de trabalho específico, ele representa, então, um processo. E quando a gente fala específico, realmente tem que ser específico e individualista. Se um quadro ele representa um processo, eu só vou ter atividades relacionadas a esse processo. Eu não posso misturar outros processos, outros objetivos dentro de um quadro,
porque é aí que a gente começa a se perder. Então, a gente precisa ser muito específico na criação de um quadro. Ele vai representar um processo. A cor de destaque que nós temos lá dentro do Gclide, para que ela serve? É uma identificação visual e ela visa ser uma identificação visual rápida. Trouxe um exemplo aqui para vocês. Por que a gente pode utilizar algumas cores? Por exemplo, para processos ali que são diários, a gente deixa uma cor de destaque vermelha para dar um alerta, né? Então, todo dia eu tenho que entrar nesse processo e realizar alguma atividade. Já talvez processos ali mensais, onde o espaço de tempo é maior, eu posso deixar uma cor mais amigável, quem sabe um azul. Isso seria um exemplo, né, dessa utilização da cor de destaque. As tags, muito importante também, elas servem para identificar características importantes ali de cada tarefa que nós vamos realizar. E os membros, bem autoexplicativo, né? Mas os membros, eles podem tanto ser responsáveis pela execução do processo ou responsáveis por acompanhar a execução. Ou seja, eu tenho uma pessoa que vai, de fato, executar o processo e eu tenho outra que vai acompanhar, vai garantir que ele vai ser feito. Então, esses são os membros. Na hora de criar um quadro, eu defino ali quem que vai ter visibilidade, para quem que aquele quadro vai estar visível. Já as fases é um conceito bem interessante que a gente trouxe, e eu gosto de trazer ele um paralelo, que ele é as esteiras de trabalho dentro de um mesmo processo. Então, a gente vai ter lá fase 1, fase 2, a quantidade de fases que fizer sentido para você, e imagine que isso é uma esteira dentro do seu processo. Depois, quando eu mostrar tudo isso na prática, esses conceitos eles vão ficar bem claros para vocês entenderem. Nós temos também os status, bem comum nesse conceito, né, de quadro, de fluxo de Kanban. Os status são as colunas, né, e eles indicam ali o progresso de cada tarefa. O status a fazer, fazendo, concluído, esse é o bem utilizado e bem comum ali no dia a dia. Dentro do status, a gente consegue definir a sua categoria. E essa categoria é uma classificação onde a gente vai dizer se esse status ele tem um conceito de está em andamento, está pausado, está finalizado, e isso, o spoiler, vai ajudar a gente ali trazer novas funcionalidades para dentro do sistema, com a inclusão de relatórios, de automações ali dentro desses fluxos de trabalho. Então, para isso que serve essa categoria. Já os checklists, elas são uma lista de atividades para garantir que tudo que é necessário ser feito dentro dessa tarefa vai ser executado. Para isso que serve os checklists ali dentro. E, por fim, nós temos o card propriamente dito, que ele representa uma tarefa a ser feita. Dentro desse card, eu posso ter as informações de cliente atribuído, o prazo, né, a data de vencimento para essa tarefa ser feita, os responsáveis por essa tarefa, o status, checklist, os anexos de documentos, comentários, tags, enfim, é o card em si que vai representar essa tarefa, representar o que nós vamos fazer dentro desse processo. E para deixar isso muito mais claro, conceitualmente falando, eu trouxe aqui para vocês, então, qual que é a hierarquia que a gente vai encontrar dentro do Gclide. O processo é o quadro, então é onde a gente vai abranger tudo, o processo é o quadro, seguido do card, que é a tarefa, e dentro da tarefa nós temos o checklist, que são as atividades. Essa é a hierarquia para nós não nos perdermos. Processo, tarefa e atividade. É isso que a gente vai encontrar aqui dentro dos fluxos de trabalho do Gclide. E agora que eu vou mostrar isso para vocês na prática, vai ficar bem visual e vocês vão conseguir entender tudo isso que nós estávamos comentando até o momento. Mas é muito importante a gente trazer esses conceitos para quando vocês abrirem o sistema, vocês já identificarem para que serve cada coisa. Cada campo ali dentro, ele tem um objetivo e uma finalidade por trás. Mas bora lá, gente, vamos para a prática, então, como que nós fazemos para criar esses fluxos de trabalho dentro do Gclide. E lembrando aqui da nossa agenda, essa primeira parte nós estamos passando por uma aba mais conceitual e depois agora por uma aba mais mão na massa, né? A gente vai, de fato, criar um fluxo aqui juntos e depois alguns usuários vai trazer ali para nós processos que eles têm utilizado no dia a dia, como que eles estão utilizando esse fluxo de trabalho dentro ali do departamento deles, vai compartilhar com a gente.
Já acessei aqui a minha conta do G-Client e abrindo aqui o menu, a gente vai descer lá no final do menu e tem essa seção aqui, fluxos de trabalho, onde a gente vai encontrar, então, os quadros. Cliquei e ele abriu aqui para mim. Se você, até o momento, não tem nenhum quadro criado dentro do G-Client, sua tela vai estar bem exatamente como essa daqui, sem nenhum quadro. E a partir daí, então, que a gente pode criar os nossos novos quadros. Pessoal, deixa eu só até fazer um parênteses aqui com vocês. Durante a apresentação, vou ter que ficar bebendo água aqui. Estou vindo numa semana cheia de reunião, então minha garganta já não está 100%, né? Mas vamos lá. Para criar um novo quadro, tem um botãozinho aqui, adicionar um novo quadro, e recapitulando a nossa hierarquia. O que é um quadro? É um processo. Então, eu vou gerenciar um tipo de processo dentro desse quadro. Então, sempre quando a gente for criar, é interessante a gente ir retomando esses conceitos para que tudo faça mais sentido dentro aqui do sistema. Então, quadro é um processo, o nome do quadro deve ser, então, o nome desse processo. Que processo é esse que eu vou gerenciar? Aqui no nosso exemplo, vamos trazer o exemplo aqui de emissão de notas fiscais. Então, vamos supor ali que eu tenho um grupo de clientes que todo mês eu preciso fazer a emissão de notas fiscais para eles. E eu vou gerenciar esse processo aqui dentro do G-Client. A cor de destaque do quadro. Então, aqui, a cor muito interessante para a gente atrelar um significado a cada uma dessas cores. E esse significado é o que fizer sentido para vocês. Eu trouxe um exemplo aqui de um significado pela periodicidade de que eu preciso executar esse processo. Se é algo que eu preciso executar diariamente, eu deixo uma cor vermelha aqui, que vai trazer um alerta, né, um destaque maior. Se é algo que eu preciso executar ali mensalmente, quem sabe eu posso trazer uma cor mais agradável, um azul, né? Então, eu vou deixar aqui a cor de destaque, por exemplo, o azul. As tags. Recapitulando, para que servem as tags? Elas vão trazer características de cada uma das tarefas que nós iremos executar. E essas características, elas vão se diferenciar de acordo com o processo que a gente está fazendo a gestão. Então, aqui nesse exemplo, a gente está criando um quadro aqui, né, para executar a emissão de notas fiscais para os nossos clientes. Quais tipos de características é interessante a gente ter visualmente aqui dentro desse processo? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho de mais para cadastrar essas tags. Um exemplo de uma característica interessante para a emissão de notas fiscais seria ali o segmento das empresas. Então, eu vou ter aqui um segmento, por exemplo, de tecnologia. Vou dar uma cor de destaque aqui para essa tag, clico em salvar, ele já cadastrou. Vou cadastrar um segundo, vou dizer aqui, então, saúde, segmento de saúde, vou colocar um azulzinho aqui. Pronto, por hora está bom, tem essas duas tags já cadastradas. E aqui é que nós vamos definir, então, quem são os membros. Quem vai participar desse processo? Se eu deixo aqui habilitado para todos, vai pegar todos os usuários do G-Client. Para departamentos, eu consigo definir ali para o meu departamento específico ter acesso. Para usuários específicos, então, eu consigo pegar usuários de diferentes departamentos e quando eu coloco aqui em particular, é um quadro que vai só estar visível para mim. Então, essas são as diferenciações aqui de membros. Preenchi, tudo certo, tudo ok, clico aqui em avançar. Aqui que nós vamos entrar, então, para as fases. Como a gente viu ali no conceito, fases são esteiras dentro desse processo, esteiras de trabalho dentro desse processo. Ainda nesse exemplo aqui de emissão de nota fiscal, diferentes fases que nós poderíamos ter aqui. Fase 1, só vou emitir notas fiscais de serviço. Fase 2, só vou emitir notas fiscais de produto. Então, a gente poderia ter essa diferenciação ali de fases, faz sentido. Aqui, para o nosso exemplo, eu vou trazer apenas uma fase, a gente não precisa de mais, então eu já tenho uma aqui cadastrada, apenas clico aqui em avançar. E agora nós vamos começar a criar os status. E relembrando o conceito, o status indica qual que é o momento que a minha tarefa está atualmente. E a gente sempre precisa relacionar isso ao processo que nós estamos gerenciando aqui dentro desse quadro. Então, vamos trazer aqui um exemplo sobre essa emissão de notas fiscais.
vou deixar aqui, inicialmente, um para fazer. Vou relacionar que esse status está na fase 1. A categoria indica que o para fazer significa que a tarefa ainda não foi iniciada. E eu vou deixar uma cor aqui para esse status que eu quero. Vou adicionar um novo status, então, clicando nesse botãozinho de mais. E deixa eu só aceitar aqui a pessoa que está pedindo para entrar. Boa, perfeito. Vou colocar aqui agora, nesse exemplo, então, de emissão de nota fiscal, faz sentido a gente ter um status aqui aguardando informações. Ou seja, estou esperando ali meu cliente mandar as informações necessárias para a gente fazer essas emissões, né? Então, coloco aqui fase 1 ainda. E esse aqui eu já entendo que eu já dei andamento. Já não é mais uma tarefa que está não iniciada, ela está em andamento ali. E eu vou colocar uma corzinha azulzinha, tranquila. E depois, por fim, eu vou ter o status aqui, nota emitida. Fase 1 também. E eu vou dizer que quando a tarefa estiver em nota emitida, significa que a tarefa foi finalizada. E eu vou dar uma cor aqui de verde, né? Muito comum ali para a gente atrelar a coisas de sucesso, de concluído. Pronto, clico em avançar, ele vai trazer aqui para mim, então, uma revisão de tudo isso que a gente fez. Então, o que a gente criou até o momento? Recapitulando a nossa hierarquia. Quadro é processo, o card é uma tarefa e o checklist dentro desse card são as atividades, é o que de fato nós vamos fazer para garantir que essa tarefa está seguindo o processo necessário. Então, nós demos o nome para esse quadro de emissão de notas fiscais, uma cor de destaque azul. Essas são as tags, ou seja, as características das tarefas que nós vamos ter aqui. E membros eu deixei apenas para mim um quadro particular. Seguindo aqui, as fases, que são esteiras, né, dentro do nosso processo de trabalho, deixei apenas uma fase. E os status são aqueles status que nós criamos. Para fazer, aguardando informações e nota emitida. Se está tudo certo, eu posso clicar em cadastrar. Se eu precisar editar alguma informação, eu clico aqui nesses botõezinhos de editar. Vamos, então, clicar em cadastrar, está tudo certo. Ele já abre aqui para mim. Já está tudo pronto para eu começar a gerenciar, então, a emissão dessas notas fiscais. Vamos visualizar, então, as informações que nós colocamos até o momento. O título, o nome desse quadro, o nome desse processo. Aqui nós temos a cor de destaque, as pessoas que podem visualizar esse quadro, os membros. Aqui nós trouxemos, então, os status, quais são os status ali que cada tarefa vai estar dentro desse quadro. E aqui dentro, o que é interessante que a gente consegue fazer? Criar checklists, padrões, para que sempre que uma nova tarefa for iniciada, ela já puxa ali o checklist, as atividades necessárias. Eu vou clicar aqui em checklist e vamos criar um checklist. E relembrando, né, o conceito aqui de checklist. É uma lista de atividades que vão garantir que todos os passos necessários para uma tarefa ser marcada como concluída, eles serão feitos, serão realizados. Para isso que serve um checklist. Então, clicando aqui no botãozinho de mais, eu vou dar um nome para esse checklist. Então, por exemplo, nota fiscal de serviço. E aqui eu vou colocar a atividade. O que eu preciso fazer para garantir que uma nota fiscal será emitida para cada cliente quando eu for fazer? Então, aqui eu vou colocar entrar em contato com o cliente. Apenas um exemplo, né? Capturar as informações. E aqui eu vou dando andamento, coloco todos os itens necessários para garantir que essa tarefa seja concluída. Pronto, está tudo feito, clico aqui em cadastrar. E ele já lista aqui para mim. E como que eu faço para iniciar um novo processo aqui dentro do sistema? E aqui é até interessante, né? Vocês vão ver um caso de uso real. Não está aparecendo para mim aqui a opção de criar uma nova tarefa dentro aqui do nosso quadro. E por que não está? Provavelmente eu não tenho essa permissão. Aqui dentro, clico no meu nome, né? Vou aqui na aba de
permissões e vou pesquisar aqui por fluxos de trabalho. E aqui eu estou sem permissão. Então, eu vou clicar aqui para permitir e voltando lá, eu já vou poder criar. Então, se você... E eu só consegui fazer essa alteração porque o meu usuário é do tipo administrador. Se você que não é administrador do sistema não estiver com alguma permissão, não estiver aparecendo para você, é só pedir ali para o seu usuário, o administrador, estar liberando essas permissões para você. Beleza? Isso é bem tranquilo, bem rápido ali de ser feito. Mas voltando aqui, agora nós vamos clicar então, em adicionar uma nova tarefa. E aqui a gente vai preencher essas informações. Então, aqui, dá um título para essa tarefa, o status, em que momento ela está, para fazer. Vou relacionar aqui a um cliente. Então, eu vou emitir uma nota fiscal para esse cliente. Isso aqui é só um cliente de teste mesmo. Até quando eu preciso emitir essa nota? Então, vamos supor que eu tenho ali até o dia 20 para emitir essa nota. Eu vou ser responsável por esse processo, né, por emitir essa nota. E esse é um cliente ali que eu quero identificar ele como saúde, por exemplo. Aqui na descrição, coloco as informações necessárias para esse processo, tudo que eu já capturei. Clico em cadastrar e pronto, ele já está listando aqui para mim. E aqui eu já consigo identificar facilmente. Eu preciso fazer a emissão de uma nota fiscal para esse cliente, que é do ramo ali de saúde, do segmento de saúde. Eu tenho até o dia 19 para concluir essa tarefa. Quando a gente clica aqui, ele vai abrir para nós o processo como um todo, né, para a gente visualizar. E é aqui no item chamado etapas, é que a gente vai atribuir, então, o checklist que a gente criou anteriormente. Eu clico aqui no botãozinho de mais, e eu tenho a opção aqui, adicionar lista. E ele vai puxar aqui para mim, então, o checklist que a gente criou. Clico aqui em salvar, e ele já lista aqui para mim. Então, para eu garantir que essa tarefa vai realmente ser concluída com sucesso, eu preciso fazer todos esses itens aqui. E assim, conforme eu for fazendo, eu vou marcando ele aqui como concluído, para que eu saiba que tudo isso já foi feito. Possibilidade de anexar documentos. É aqui no último campo, clico aqui em anexar e eu posso subir imagens, PDF, o que for necessário aqui que esteja relacionado a essa tarefa, a esse processo. Eu posso fazer isso também. E, bom, eu disse que era simples, que era fácil, que era intuitivo. Talvez quando você acessou ali pela primeira vez e clicou ali em criar quadro, você se assustou, não entendeu o que era cada coisa, mas agora espero eu que esteja muito mais simples, muito mais fácil e que você consiga criar os seus quadros. E para inspirar você a identificar quais tipos de processo você pode gerenciar, nós, conforme eu comentei, convidamos alguns usuários para compartilhar com a gente como que eles têm utilizado ali esses fluxos de trabalho dentro do G-Cloud. Deixa eu só recapitular aqui com vocês rapidamente, até para os usuários ali que vão compartilhar já se prepararem, né, para iniciar ali o compartilhamento. Deixa eu recapitular para vocês o que a gente viu até o momento. Então, nós vimos aqui os conceitos sobre o que é cada um desses itens, para que serve o nome, fases, tags, os membros, os status, tudo isso a gente já visualizou, qual que é o objetivo de cada um desses itens, a gente já aprendeu como criar um quadro, como criar uma nova tarefa, e também, muito importante, a hierarquia de tudo isso. O que significa um quadro, o que significa um card, o que significa um checklist. Tudo isso a gente já passou por esses momentos. E agora eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui e vamos começar, então, a sessão ali de compartilhamento com os nossos usuários. Deixa eu pegar aqui na nossa listinha, a gente fez um sorteiozinho aqui para definir quem que vai começar. E aqui saiu o Matheus. Vou pedir para o Matheus também se apresentar um pouquinho, de onde ele fala, qual que é a empresa, e depois já pode começar a compartilhar também. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Beleza. Boa tarde, pessoal. Ele confirma só o perfeito, dando para fazer certinho? Sim, tá dando para ouvir.
Bom, então, prazer, sou o Matheus, sou coordenador de time fiscal aqui na Tribo Contábil, e vou comentar que a gente tem utilizado aqui no departamento fiscal para o offboard. Então, é basicamente o processo de saída dos clientes. Então, quando o cliente ele solicita sair, ou ele faz a baixa deste CNPJ. Então, aqui estou compartilhando dela já de fluxo que nós criamos, específico para o departamento fiscal. Aqui então tem o título do nosso fluxo, o offboard fiscal. Aqui temos os membros. Então, além dos membros aqui da equipe fiscal, nós também temos membros de outros departamentos, como, por exemplo, do CS, porque eles também acompanham esses fluxos e interferem ali diretamente na operação deles. Aqui no campo de filtros, que eu estou utilizando filtro, estou criando apenas alguns cartões aqui para mostrar alguns exemplos do dia a dia. Então, nós temos 3 colunas criadas para processo, que são baixas, portanto, quando o cliente ele realiza a baixa do CNPJ, o processo de saída, quando o cliente ele pede para trocar de contabilidade, fazer essa migração, e um terceiro processo, que também nós temos aqui, que é o processo de dispensa. Então, é quando a Prima encerra o contrato ali com esses clientes. E aqui nós temos cadastrado já checklists padrões, então, para o processo ali de baixa e de saída ou dispensa. Então, aqui nós temos todas as etapas na qual os responsáveis fiscais precisam executar. E aqui em personalizar, então, nós temos os status, as tags que também são possíveis ali de adicionar dentro desses cartões. Esse fluxo, ele tem apenas uma fase, então apenas uma esteira, e aqui nos cartões, nós identificamos no tipo, né, o tipo de processo e a última competência, na qual esse cliente é de nossa responsabilidade. Adicionamos também a tagzinha de tipo de processo, que é o cliente, e o nicho na qual esse cliente pertence, ele de acordo com a nossa carteira de cliente. E tão importante quanto essas informações é também adicionar o responsável, que como é um fluxo onde todo o time fiscal utiliza, o responsável consegue entrar aqui e visualizar apenas os cartões que são pertinentes ali e de responsabilidade dele. E outra informação muito interessante é o vencimento, né, onde é possível fazer esse acompanhamento e garantir que todo o processo vai ser executado ali no prazo. Abrindo o cartão só para compartilhar um pouquinho, mais ou menos como a gente utiliza, no campo de descrição a gente coloca todas as informações ali relevantes sobre esse cliente, sobre esse processo de saída. Aqui no checklist, vou ficar um exemplo, nós aí tem todas as etapas na qual o fiscal realiza para fazer esse processo de saída desse cliente, para colocar aí, então, garantir todas as etapas vão ser cumpridas e vão ser cumpridas dentro do prazo. Assim que finalizado também, a gente consegue aqui anexar os arquivos pertinentes a esse processo de saída desse cliente e adicionar alguns comentários. Então, quando esse cliente está ciente, se esse cliente tem alguma particularidade ou alguma pendência antes de realizar qualquer parte desse fluxo, isso aqui separado por tipo de processo. Então, aqui é um serviço pontual. Então, por exemplo, de saída que a gente fez, pegou esse teste aqui de saída, finalizou, cumpriu todo o checklist. Ao ser finalizado, a gente passa esse cartão aqui para a aba de concluído. Então, todo o fluxo ali, toda etapa e padrões ali que precisam ser realizados do fiscal já foi garantido. Uma criação de fluxo, então, mais uma vez, seria de uma breve apresentação, trouxe bastante resultado aqui para o fiscal, principalmente no processo de saída, para que a gente conseguisse chegar num processo que seja padronizado e, principalmente, que a gente consiga visualizar, de uma forma mais gerencial, qual etapa que está cada um desses processos, se já foi encaminhada toda a documentação pertinente ali por cliente, por mais que seja o processo de offboard, o processo de saída desse cliente, para a gente garantir que tudo que foi definido e que foi acordado com o cliente seja realizado. Então, esse seria um pouquinho do fluxo de offboard que a gente executa no departamento fiscal. Show, legal, Matheus. Muito interessante, né? Esse exemplo que o Matheus trouxe, porque a saída de um cliente, né, ele sempre envolve o escritório como um todo, todos os departamentos. E ali o Matheus identificou uma forma do departamento que ele faz a gestão, né, a liderança ali, ele cuidar dessa saída desses clientes, né? Que é uma etapa também muito importante dentro de toda essa caminhada do cliente dentro do nosso escritório, né? E ficou bem bacana, bem interessante a forma como você trouxe ali para nós. Seguindo aqui nos nossos compartilhamentos, né? A gente tem agora um outro departamento para visualizar. Eu quero pedir para a Sara começar a compartilhar.
Ela está por aí, deixa eu ver. Tá. Oi, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou a Sara, do Departamento Societário, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente faz com o nosso departamento, tá? Estão conseguindo visualizar bem? Sim. Aqui, a gente criou 2 cartões diferentes de assuntos diferentes. Olha o que acontece. Vou começar por esse aqui. Esse foi o mais recente que nosso líder criou, que é para processos mais longos de renovação de licenças, no caso de alvará, sanitária, para a gente ter um controle maior. Quando a licença é muito grande, um processo muito longo, a gente tem que anexar aqui, né, o passo a passo que a gente fez para a gente não se perder. Fica a documentação também anexada e a descrição dela, que é a renovação de licença sanitária da empresa. O que acontece? A gente cria assim, porque depende de prefeitura, o processo é muito longo. Não é apenas solicitar por ligação, e-mail ou pelo próprio site. Então, quando tem todo um processo detalhado, a gente tem que ter isso aqui para a gente ter o nosso controle maior. Então, é basicamente o que o Matheus falou, tem nas caixas de entrada, que são os mais recentes. Como esse aqui já está em andamento, eu posso colocar em progresso. Assim que eu finalizar ela, que eu tiver a licença em mãos, eu coloco ela como finalizado, tá? Então, é basicamente esse mesmo processinho, ele é bem simples de fazer. Nessa outra área aqui é de regularizações. O que acontece? A gente tem essa área aqui para serviços avulsos, ou seja, empresas que contratam a Primor apenas para regularizar alguma pendência que ela tem. A equipe foi o responsável que criou, né? No caso, a minha líder, aqui no caso foi a gerente que criou de regularização e os departamentos que têm acesso, tá? Legal, Sara, muito bacana. Acho que o principal ponto ali que ela trouxe, que é muito interessante, é aquela questão dos comentários, para a gente manter tudo muito bem atualizado, né? Por mais que a gente tenha um status ali que define onde cada tarefa está, mas é interessante a gente utilizar os comentários. Olha, dei seguimento nisso, preciso de uma ajuda naquilo, está travado por conta disso. Então, a gente tem esse histórico completo, né? Bem, bem interessante mesmo e muito útil para a gente utilizar no dia a dia. Muito obrigada, Sara, por ter compartilhado. Nada. E, pessoal, eu comentei com vocês no início, né, que o webinar ele vai ficar gravado ali para os outros usuários, e eu quero que vocês fiquem despreocupados que as informações ali sigilosas a gente vai ocultar nessa gravação, para que ninguém possa ter acesso depois, né? Porque, como eu comentei, esse daqui a gente está mostrando processos do dia a dia mesmo, né, práticos, reais ali para a gente visualizar. Então, depois a gente faz ali toda a tratativa necessária. Na sequência aqui, deixa eu ver se o Rômulo está por aqui. O Rômulo da Fuscom, se ele vai estar disponível para compartilhar com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista. Tô aqui. Opa! Cheguei. Deixa eu abrir a câmera aí. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa a demora para entrar. Eu estava fazendo um exame aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, eu sou o Rômulo, né? Sou sócio aqui da Fuscom Contabilidade. A pedido da Amanda, ela me convidou para estar compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos fluxos aqui também que a gente utiliza dentro do client. Eu fui um dos primeiros a utilizar o client, né? A convite dela e do Ítalo. Então, assim, a gente está desde o começo, desde 2023 já. Muita coisa está sendo ajustada, né? Então, a gente está conseguindo utilizar em sua totalidade. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu tenho utilizado praticamente aqui todos os fluxos, mas eu vou mostrar cada um deles aqui para vocês. Já tem os fluxos que já são pré-estabelecidos, né, pelo G-Client, que é o fluxo de onboard, societário, adoção e o offboard, né? A gente utiliza todos esses 4 aí. Esse onboard aqui a gente personalizou, né, da nossa forma aqui, da forma que a gente utiliza aqui hoje no escritório. Quando o cliente ele chega para nós e ele quer abrir a empresa dele, a gente cadastra ele aqui dentro já como cliente, né? Vem aqui na lupinha, já cadastra, e depois eu já crio um card aqui na caixa de entrada, né? Para a gente iniciar todo o processo de abertura dessa empresa. Caiu aqui a pessoa que é responsável pela abertura da empresa, ela já vai
vir arrastar para o lado aqui, para a pessoa do financeiro já dar uma olhadinha que tem um boleto de honorário aqui. Então, a gente não inicia nenhum processo sem que seja enviado o boleto para o cliente e ele pague, tá? A pessoa do financeiro enviou o boleto, jogou para o lado aqui, aguardando o pagamento. Foi pago, já arrasta para o lado aqui, né, que está tudo certo, e a pessoa do societário já vai fazer toda a conferência de documentos, os documentos que a pessoa já enviou para a gente, né, que a gente tem um formulário que a gente envia para ele preencher lá com algumas informações que a gente precisa, né, viu que está tudo certinho, a pessoa entra em contato com essa empresa para já dar todo o segmento, né. Uma coisa que a gente já se antecipa aqui é a questão do boleto do certificado digital. A gente não espera a empresa ficar aberta lá, tá tudo certinho, para gerar o boleto do certificado digital, para gerar o certificado digital, que eu creio que isso gera um pouco de demora. Então, a gente já gera o boleto antecipadamente, o cliente já paga, e depois que a empresa já é aberta, como o certificado digital já foi pago, a gente já faz a emissão já, e isso gera mais agilidade no nosso processo. Então, quando chega aqui, a gente duplica o card, né, para ele ficar salvo aqui dentro, e esse card daqui a gente arrasta para finalizado, porque a gente já tem uma automação aqui. Quando a gente finaliza ele já cai aqui para dentro do societário, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí aqui segue o processo do certificado digital, né? Enviou o boleto, depois que finaliza, a gente vai e faz a videoconferência, tá? Assim, isso aqui é o nosso processo aqui, eu estou mostrando só para vocês mais ou menos como é que funciona, tá? Finalizado aqui, a gente já criou a automação, que quando finaliza aqui, ele já abre aqui dentro de societário, tá? Ele vem para cá. Ele cai na caixa de entrada. Aí inicia todo o processo, né? O progresso de abertura de alteração baixa, já gera aqui o pedido do Simples Nacional. Isso aqui a gente teve muito problema já de, poxa, o cliente fez a abertura, até quando a gente tem que fazer o pedido, então todo mundo já está atento já, quando o card cai aqui dentro, a pessoa já vê, que é responsável já vai lá, já faz o pedido. E um gargalo que eu tinha muito grande era a guia de CTF Web. Não sei se vocês também tiveram isso aí, pagar aquela multinha lá de R$50. Então, eu já paguei muita multinha aqui por conta de falta de envio de guia de CTF Web. Então, a gente criou um card aqui também. Quando o cliente já tem o CNPJ aberto, a gente já faz o pedido do Simples, a pessoa que fez o pedido já arrasta para o lado e a pessoa do departamento pessoal já está ciente que tem que enviar a guia de CTF Web para não tomarmos mais essas multas aí desnecessariamente, tá? Arrastou para o lado, finalizado a parte societária, e ele cai na adoção. Aí na adoção já é um processo bem personalizado nosso aqui. Aí o primeiro card que a gente cria é o cadastrar honorários no Conta Azul. Então, o nosso financeiro já vai lá no Conta Azul, já cadastra os honorários. Eu já faço o comunicado de novo cliente aqui dentro do cliente, aí eu mando o comunicado para todos aqui. Depois de comunicado, eu arrasto aqui para o lado e já vai para contrato e assinatura. Por que eu comunico primeiro e depois faço o contrato e assinatura? Porque às vezes o cliente demora muito a assinar o contrato. Então, eu já faço a comunicação, já mando isso tudo para o operacional, né, enquanto ele já está assinando um contrato lá e já está dando seguimento na empresa dele. Porque às vezes o cliente demorava aí 30 dias para assinar o contrato, vamos supor, tá? Aí já passou obrigações, então aí acaba tendo um desgaste com o cliente por conta disso. Então, a gente optou por fazer dessa forma, tá? Aqui a gente tem a prática de fazer a reunião de boas-vindas, né, que é uma reunião inicial, kick-off, né, do cliente. Então, essa reunião a gente já tem aqui também, e depois a gente tem os treinamentos. Alguns clientes já fecham conosco aqui, fecham também o sistema Conta Azul, então a gente já tem os treinamentos da parte financeira e parte fiscal do sistema Conta Azul. Então, passam por aqui também. E finalizado fase 1. Feito isso, vem para a fase 2, que é a fase de onboarding, que é os 3 meses de acompanhamento que a gente faz. Mês 1, mês 2, mês 3, acabou aqui, finalizou, tá? E mesma coisa também no offboard. Offboard temos aqui, quando o cliente fala assim, quero sair, né, a gente já cadastra aqui a vez de saída, a gente já faz a verificação de débitos fiscais e previdenciários, né, depois débitos financeiros conosco aqui na Pluscom, para ele não sair devendo nada, tá? Depois a gente faz um distrato, envia para ele assinar, tem que ter esse distrato. A gente inativa ele em todos os nossos sistemas e envia a documentação dele, tá? Para ele já receber lá todos os documentos, enviar para a próxima contabilidade, ou se for baixa, para ele salvar lá na pasta dele. E depois, ao final, né, enviamos também
a pesquisa NPS, até para a gente saber, né, medir como é que foi essa experiência dele conosco aqui, se foi boa, se foi ruim, né? E também envio da documentação contábil, que fica geralmente para depois, né? A gente coloca aqui 60 dias após a saída, né? Que são os livros, DREs, etc. Tá? Então, e depois finalizado, já está encerrado. Então, assim, basicamente é isso. E aqui no societário também tem uma questão, quando a gente finaliza ele aqui também, ele gera duas obrigações. Uma, ele vai aqui para a adoção, que eu mostrei para vocês, que já vai para cadastrar honorário, e também ele já, finalizando lá, ele já vem para cá, para a fase 2, que é a parte de inscrição municipal, cadastro na prefeitura, inscrição estadual, alvará de corpo de bombeiros, funcionamento, sanitário, ambiental, então toda essa parte de documentações pós-abertura, a gente já faz o controle por aqui também pela fase 2. Tá? Então, sim, basicamente é esse o nosso fluxo aqui. A gente está criando um novo fluxo agora também para certificado digital, né? Está em processo ainda de montagem, né? Até para a gente desvincular daquele processo inicial lá que eu mostrei para vocês e fazer um processo à parte que a gente achou que vai ficar mais assertivo aí o controle também. Tá? Então, assim, basicamente é esse nosso fluxo aí que a gente está utilizando. Temos muito a melhorar ainda, mas estamos ajustando, né, com frequência isso aí, porque são coisas que são ajustáveis o tempo todo, né? Então, são processos, os processos são voláteis. É isso. Obrigado, tá, mano? Legal, perfeito. É exatamente isso, né, Romulo? Os processos, ele não tem fim. A gente tem que estar sempre atualizando, aprimorando. Exato. E é bem interessante esses processos que o Romulo compartilhou com a gente, porque, como ele comentou, são os fluxos padrões que a gente tem, tanto para a entrada quanto também para a saída dos clientes. Por mais que é padrão, vocês conseguem personalizar da maneira que fizer sentido ali com a realidade do processo de vocês. Mas o que é interessante desses processos que são padrões do sistema? A gente tem as automações, igual o Romulo comentou. Finalizo numa etapa, ele já cria automaticamente para outra, já vai disparando esse processo, ele vai dando a continuidade, né? E o que é interessante, a gente consegue compartilhar as informações. Então, ao invés de, plano, o que aconteceu nesse processo? Como que está esse status? Tudo vai compartilhado, descrição, anexos, comentários, eu tenho essa possibilidade, né? E fica bem bacana, bem fluido todo esse processo, né? Rômulo, muito obrigada pela sua participação. Como ele comentou, está com a gente. Eu que agradeço. Está com a gente desde o iniciozinho, desde que o Gclat estava, sei lá, na sua versão 0, não era nem a versão 1 ainda, e ele já estava lá com a gente. Então, muito obrigada. Opa, tem uma mãozinha levantada? Pode abrir o microfone. Sou eu, Amanda, obrigada. Gente, primeiro, eu adorei os quadros, tá? Já peguei vários insights aqui para usar nos nossos, que a gente Legal. ainda vai começar a usar o Gclat, e me surgiu uma dúvida. Existe algum follow-up quando acontece a movimentação de card? Ali dentro dos fluxos de processo personalizados, não. O que a gente tem ali de follow-up seria notificações, alertas? Isso, alguma notificação. Sim, um card foi movimentado. Estou pensando aqui já na rotina de atualização da equipe. Como que a gente vai olhar? A gente vai criar a rotina de olhar todo dia, que o card foi movimentado. Vocês puderem dar até alguma dica, né? Como vocês mantêm isso organizado, para a gente não deixar passar nada. Então, é por isso que eu perguntei se tem algum tipo de notificação. Sim, sei lá, um card foi movimentado. Não, entendi. Né? Ótima pergunta. Hoje a gente notifica no início e no final. Criei um novo card e atribui um responsável, cai uma notificação para esse responsável. O processo, o card ali, né, ele está para vencer, ou seja, está pendente, ele já cai também ali na abinha de processos pendentes e notifica. Deixa eu até compartilhar aqui rapidamente, só para eu mostrar como que seria isso. Então, criei um novo card e atribuí para mim o responsável, tem até aqui o exemplo, né, daquilo que a gente tinha feito no início, ele cai uma notificação aqui para mim que uma nova tarefa foi atribuída para mim dentro desse quadro, né, fica tudo bem visível aqui para a gente já acompanhar. E depois, quando uma tarefa ela está vencida, ela cai aqui nessa notificação de vencida, e os pendentes são aquelas que vão vencer no próximo dia. Então, para eu já... do usuário, né? Isso, ele traz aqui para mim. Isso aqui dentro dos quadros personalizados, né, dos fluxos de trabalho.
Mas é interessante, isso aqui já me deu alguns insights, isso que você trouxe. Dessas Obrigada. modificações, né, rotineiras. Eu tinha esquecido também que na hora que você mover, provavelmente você vai atribuir para alguém, né, a Uhum. tarefa, e daí ela vai receber, você fala, ó, depois a notificação Aí que uma chega. tarefa foi tudo. Tá, Isso, perfeito. obrigada. Obrigada pela contribuição. E vamos lá, agora vamos seguir aqui com a Tainá, para ela compartilhar com a gente um fluxo ali que ela trabalha. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, hoje eu sou gerente operacional aqui na Primor. Vou compartilhar com vocês um dos quadros que o nosso time aqui usa, que seria a parte da adoção. Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Tá. Uhum. Hoje a gente conseguiu agora com a ferramenta também do GC Vendas, né? O CRM agora também ficou bem melhor para nós, porque a parte aqui do fluxo começava no onboarding, né? Mas primeiro, antes da gente ter a entrada do cliente, a informação ele vinha através de mensagem mesmo no chat. O pessoal do comercial mandava para as meninas aqui do onboarding. Agora, com o CRM integrado no G-Client, essa informação vem direto aqui para nós, né? Então, aqui a gente tem até um exemplo. Então, o pessoal faz ali a venda no CRM, eles conseguem já compartilhar direto com o nosso quadro aqui do onboarding. Então, daqui, as meninas vão compartilhar esse fluxo com o societário, né, para eles fazerem ali as alterações, fazer a abertura da empresa, o que tiver que fazer, né, dependendo do caso. E depois ele volta para o quadro aqui do onboarding novamente, na fase 2, que para nós aqui seria os cadastros, né, do cliente em todas as ferramentas, os sistemas aqui que a gente tem, e também a realização do contrato de prestação de serviços, certo? E a partir daqui, o onboarding, ele vai enviar para o fluxo da adoção, né? Então, na adoção, a responsável aqui, ela vai ter esse quadro aqui para ela, fazer o acompanhamento da parte da adoção, mas ela também vai compartilhar com um quadro de adoção de cada departamento. Então, assim, quando chega uma empresa, né, em cada departamento tem as obrigações, tem as configurações, tem várias coisas ali que a gente precisa fazer. Então, a partir daqui, ela faz esse disparo, né, para os departamentos ali, cada responsável, eles conseguem ter acesso. Deixa eu entrar aqui, em um quadro, vou entrar no do fiscal. Então, os responsáveis, eles vão, né, chegar ali a notificação para eles, vai vir aqui, né, o cliente na caixa de entrada, para eles, e ali eles seguem todo o fluxo. Então, cada departamento tem as suas particularidades também. Cada departamento ele vai ter o seu checklist. Então, por exemplo, aqui no fiscal, a gente tem checklist da parametrização, né? E depois também dos fechamentos, que hoje aqui a gente deixa o cliente na adoção por 3 meses. Então, a gente deixa o checklist aqui dos 3 fechamentos também para o pessoal executar. Então, aqui hoje eles seguem esse fluxo aqui. Chegou o cliente, eles fazem a parametrização e depois já envia, né, o cartão para o fechamento. E aí, conforme eles forem fazendo cada fechamento, né, eles vão atribuindo aqui para a próxima coluna. Depois, a gente deixa ali, após o terceiro fechamento, é feita uma análise em todos os departamentos para identificar se esse cliente ele está apto ou não, né, para sair da adoção. O que seria esse apto ou não? Né? Se o cliente está entendendo toda a operação dele, se ele já está conseguindo movimentar, a gente sabe que tem cliente que às vezes não abriu o CNPJ, mas ainda não está movimentando, né? Ou às vezes ele já está fazendo errado desde o início, está misturando PF com PJ, enfim. Então a gente faz essa análise, caso o cliente ele fique na condição de inapto, a gente tem um plano de ação para desenvolver com ele, né? Para ele conseguir, né, ficar correto ali no que precisa.
e a partir daí finalizar a adoção e ele sair, né, aqui desse quadro e já entra na operação no fluxo normal de fechamento, né, das demais empresas. Então, esse aqui é o quadro do fiscal. A gente tem o do DP. Do DP, hoje ele tem 2 fases, que hoje aqui quem parametriza não é exatamente quem fecha essa empresa também, então por isso que a gente deixa separado, né, na fase 1, só para parametrização, e a fase 2, que seria os fechamentos também, igual aí do fiscal. E no mesmo molde, né, aqui a gente tem uma coluna que é para os clientes que às vezes vão ficar sem movimento na parte de departamento pessoal, sem prolabore, sem funcionário, né? A parte da análise da adoção, de inapto, também segue a mesma coisa. E o departamento contábil, deixa eu encontrar aqui, que hoje ele tem 3 fases aqui, porque hoje o contábil ele é em formato de esteira, então a gente tem um fluxo diferente para eles, né? Então, são 2 pessoas que fazem o fechamento da mesma empresa, né, separados ali. Então, a gente tem esse fluxo separado aqui também. Então, aqui está na 2. A fase 1 seria a parte da parametrização e configuração da parte financeira da empresa, e a parametrização do domínio. Fase 2 são os responsáveis que fazem o fechamento financeiro da empresa. E a fase 3, quem faz o fechamento contábil ali mesmo, né, que hoje a gente utiliza domínio. E aí, cada um deles também vão ter o seu checklist, vai ter a sua maneira certa ali, conforme for a realidade da empresa. A gente usa também, né, as tags, né, hoje a gente tem separado aqui por nicho com os nossos clientes, então a gente tem e-commerce, tem saúde, tem TI, né, tem o pessoal do tradicional, digital, a gente coloca também as tags referente ao como veio a empresa, né? Se é uma migração de e-mail para e-mail, se foi uma abertura, né? Se foi uma migração de contabilidade. E aí a gente vai colocando os responsáveis também, que daí depois eles conseguem filtrar e ver só aquilo que é de responsabilidade de cada um. Então, basicamente, hoje, o nosso fluxo da adoção, ele segue, né, esse molde aqui. Legal, perfeito. Eu estou adorando também ver esse compartilhamento, porque eu, de fato, não fazia ideia de como vocês utilizavam o sistema no dia a dia, né? Eu acho que um insight bem interessante que a Tainá trouxe foi o uso do fluxo padrão, o adoção, a gente já tem esse fluxo padrão, né? Com os fluxos personalizados, ou seja, eu tenho ali a adoção padrão, mas para cada departamento eu também tenho uma adoção. E daí que eles fizeram, né, esse encaixe perfeito, do que a gente já tem padrão no sistema, com a personalização ali, que eles podem criar esses processos altamente personalizáveis ali, dentro dos fluxos de trabalho, né? Então, é bem interessante, bem bacana ali a forma como eles têm utilizado. Muito obrigada, Tainá, por ter compartilhado com a gente. E seguindo aqui, pessoal, hoje, pela primeira vez, a gente extrapolou um pouquinho os nossos 45 minutos, mas acho que está bem interessante, está bem bacana, está valendo a pena, né? Deixa eu chamar a Maísa está por aí? Maísa, que é da Acelera MEI. E a Maísa Oi! A Maísa até é um caso bem interessante para a gente. Até então, a gente está vendo os fluxos ali da contabilidade e a Maísa vai trazer para nós especificamente como que ela lida ali com os clientes de MEI, né? Então, vai trazer essa visão ali para nós. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Maísa. Bom, espero ajudar vocês de alguma forma por aqui. Vamos lá, então. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Certo? Fechou, então. Bom, aqui na parte da área de trabalho, né? Dos fluxos de trabalho, né? A gente utiliza 2 quadros aqui, 2 formas, aqui na Acelera MEI. Um deles é os afazeres da Acelera MEI, ou seja, sempre que tem alguma demanda, né, alguma coisa, a gente vai colocar dentro dos afazeres da Acelera MEI. E dentro desses afazeres, a gente colocou em tópicos.
por exemplo, que é importante e urgente, urgente, mas não importante, mas não urgente, não urgente e não importante. Deixa eu só baixar aqui. Aí também tem os que estão em andamento, né, que a gente está realizando agora no momento, e também aqueles que já foram concluídos, tá? É uma forma da gente se organizar aqui dentro da Acelera MEI, né, saber o que precisa ser feito, né, e dar um prazo para isso, para fazer também, né, tem essa questão, mas ter tudo isso ali de forma regularizada, né, para a gente saber onde que a gente está, né, em que local a gente está, o que precisa ser feito, o que precisa ser feito com urgência, o que não é importante, né, mas precisa ser feito também. Isso é algo muito importante que a gente utiliza aqui também, tá? Também tem algumas informações, né, da empresa em si, que é passo a passo de processos, né, a gente utiliza bastante aqui também. Deixa eu abrir uma aqui para mostrar para vocês. Vai ser basicamente aquilo que o pessoal já vem mostrando também, tá? Processos de dispensa de clientes, né, aqui. Eu coloco o que precisa ser feito, né? A gente pode anexar aqui do ladinho também quem são os clientes que precisa fazer esses processos de dispensa, né? O que precisa ser feito durante cada processinho a gente coloca ali nas etapas, tá? Isso aqui também é outro passo a passo. Aí aqui tem os demais processos, o processo de saída, né? Quando o cliente sai da Acelera também. A gente anexa todos os passos a passos aqui nesse espaço, né? Aí também tem as informações adicionais, que a gente coloca as senhas aqui da Acelera MEI, né? Dos usuários aqui que a gente tem, dos aplicativos também, né? Dos sites. Os valores dos nossos serviços, a gente deixa anexado aqui também, né? Para sempre alguém que precisar olhar, né, ir ali no quadro e verificar quais são os valores certinho. Valores de certificado digital também, as nossas chaves Pix, a gente deixa tudo aqui prontinho, é só copiar e colar e mandar para o cliente. Também tem os documentos, né, para registro de funcionários, a gente deixa aqui tudo listado certinho, né? Isso é até algo que a gente dá para mudar, tá aqui como descrição, mas dá para colocar também nas etapas, né? Esses processos aqui também, para solicitar para o cliente. Também tem modelos de mensagens que eu gosto de deixar aqui. Por exemplo, às vezes o cliente está saindo, né, está fazendo uma migração de empresa. A gente gosta sempre de oficializar isso lá no e-mail. Ou seja, já é bom, né, deixar tudo aqui certinho. E-mails padrões, por exemplo, de extrato, né, de baixa. A gente deixa tudo ali certinho para poder só copiar e colar, e já facilita o processo ali também, na hora do cliente sair ou do cliente entrar, formalizar isso tudo por e-mail, tá bom? Bom, é isso que a gente utiliza aqui dentro da Acelera MEI, para ajudar você de alguma forma, tá? Se alguém tiver alguma dúvida também, eu fico à disposição. Legal, Maísa, perfeito. Eu achei muito interessante ali o primeiro quadro que você compartilhou, que você trouxe aquele conceito da matriz de... Não vou nem me arriscar a falar o nome. Os afazeres, né? Isso. Uhum. É um conceito daquela matriz de prioridade, né? Para a gente identificar. E o que eu acho mais interessante desse quadro? Sabe aquelas tarefas que a gente surge no meio do dia, né? Fulano, faz isso, ciclano faz aquilo. Acho que é para esse sentido, né? Para a gente fazer a gestão dessas tarefas avulsas, né? Sim. É bom também, Amanda, que acaba não deixando fixo só na mente, né? Ou seja, surgiu a ideia, preciso fazer esse processo para a empresa, né? No caso. Para não deixar na mente, provavelmente a gente vai esquecer depois, a gente já vem aqui e já seleciona aonde isso é importante, se é importante ou não agora, né? Se dá para fazer depois dá para revisar também se aquilo faz sentido, literalmente, ou não, se descartar ou deixar ali para fazer depois, ou se a gente fazer já de imediato. A gente usa bastante. Perfeito. Eu vou criar um desse aí para mim, porque eu estou precisando. Agora, então. Muito obrigada, Maísa, por ter compartilhado com a gente. E, pessoal, deixa eu aproveitar para agradecer, na verdade, a todo mundo que participou aqui conosco, você que esteve aqui conosco, absorvendo esse conhecimento, né?
E principalmente também para os usuários que trouxeram aqui, compartilharam com a gente, abriu de fato o sistema e mostrou aqui para nós como é o dia a dia deles. Fiquei muito feliz com cada um que topou participar, então quero agradecer de verdade, imensamente mesmo, por você ter participado e aberto aqui conosco, né? Para não perder o costume, todo webinar nosso, a gente traz um brinde especial para todo mundo que participou. Gente, muito obrigada aqui pelos carinhos, pelas reações. Está bem interessante. A gente traz, então, um brinde para todo mundo que participou e dessa vez não poderia ser diferente. O que no final vocês vão ganhar no e-mail de vocês daqui a pouquinho? Exemplos aqui de fluxos de processos. Então, a gente traz aqui um pouco do conceito, né, como que a gente cria lá dentro do G-Client, e aqui a gente trouxe um exemplo. Quadro de emissão de nota fiscal, todas os status, o card, o checklist. Aqui, esse gerenciamento aqui eu achei muito interessante. Gerenciamento de problemas. Aconteceu um problema dentro da empresa, como que a gente vai lidar? Então, aqui a descoberta do problema, em análise, depois a resolução, todo o passo a passo aqui de como que a gente executa esse processo, né? E, por fim, também ali um quadro relacionado ali a pedidos do Simples Nacional, para a gente fazer essa gestão também. Então, foi feito com bastante carinho, daqui a pouquinho vocês vão receber no e-mail de vocês. E é agora que eu me despeço de vocês. Obrigada, pessoal, pela participação, pelo carinho, por estarem conosco aqui até o final. E a gente se encontra numa próxima oportunidade, beleza? Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.